Olá, olá, seja muito bem-vindo empresário, seja muito bem-vinda empresária a mais um episódio Profissão Empresário. É isso mesmo. Por que Profissão Empresário? Porque a gente aprende aqui todo dia, no dia a dia. Não é na teoria, é na prática. É levando porrada de um lado, levando porrada do outro e aí a gente segue. Por isso, Profissão Empresário. E sabia que nas faculdades, na escola, a gente não aprende a ser empresário. A gente tem a sensação, imagina o que é um empresário, mas a gente não estuda para ser empresário. Aí a gente vira um empresário e começa a passar vários perrengues, começa a passar várias situações que fala, caramba, se eu soubesse disso antes. Então, Profissão Empresária é para quê? Para facilitar a sua vida, para facilitar, porque tudo que eu falo aqui eu já passei, tudo que eu falo aqui já tive que pagar um preço alto. E aí hoje eu venho facilitar a sua vida com a Profissão Empresário. Legal? Olha só, eu quero te fazer uma pergunta como eu faço sempre no início de cada episódio. Eu quero saber se você fez o desafio da semana passada. É isso mesmo. Você lembra qual foi o desafio da semana passada? Olha só, o desafio da semana passada eu falei para você assim, levanta todos os seus desafios, as suas dificuldades, tenha uma visão panorâmica, selecione os 3 principais, tome 3 ações para cada um e toca o barco. Reúne a equipe, fala que mudou, vai mudar, enfim. Eu quero saber se você fez isso. Olha só, se você não fez, ainda está na hora de fazer. É isso mesmo. O que não pode é deixar de fazer. Legal? E hoje nós vamos falar sobre foco no cliente. E antes de falar sobre o foco no cliente, eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive na empresa. Qual foi a experiência? Há um tempo atrás, aproximadamente há 10, 12 anos atrás, a gente decidiu na empresa se certificar ISO TS. O que é ISO TS? ISO TS era uma norma do mercado automotivo. E nós éramos uma prestadora de serviço que seria a única da América Latina ter essa certificação. E aí a gente falou, poxa, se nós tivermos essa certificação, o que vai acontecer? Vai aumentar a visibilidade, os clientes vão gostar e a gente vai aumentar a nossa carteira de clientes, vamos faturar mais. Simples assim. E aí o que a gente fez? Começou a trabalhar um sofrimento, um investimento danado. Passou o período, certificamos ISO TS. A única empresa de prestação de serviço no nosso segmento que teve essa certificação. A única em um período, depois passamos a ser o primeiro, porque outras passaram a ser também. Legal? Só que depois de 10 anos, olha só, depois de 10 anos, 10 anos, a gente percebeu que começou a perder alguns clientes estratégicos. O que aconteceu? Quando nós fomos até o cliente perguntar o porquê, ele falou, porque o preço está alto, porque isso não dá, porque eu achei um preço mais em conta. Legal. E a ideia é, achou mais em conta? Ok. Para quem que é? Aí, quando a gente foi comparar a nossa empresa com a empresa para quem nós tínhamos perdido aquele cliente, poxa, o cara não tinha certificação, o cara não tinha uma estrutura como a nossa, aí caiu a ficha. Caramba, será que eu preciso de ter essa certificação? Porque isso me custa alto, porque eu tenho que atender vários padrões. E aí caiu a ficha, fizemos uma pesquisa com alguns clientes e chegamos à conclusão que não precisava ter aquela certificação, porque para o cliente não agregava nada. Mas para a nossa cultura interna melhorou muito. Olha só, o que a gente fez? Cancelamos aquela certificação, temos uma outra certificação, os clientes se mantiveram os mesmos, conquistamos novos clientes ainda, mas onde é que está o pulo do gato aí? Nós não tivemos o foco no cliente. Ou seja, o que é? Investimos um grande período, investimos na certificação, na estrutura, investimos durante 10 anos em auditorias, em consultorias, em estratégias, para depois a gente perceber que o nosso cliente, aquele diferencial nosso, não agregava muito para o nosso cliente. O que aconteceu? Não perguntamos para o cliente, simplesmente isso, não perguntou para ele, o foco foi na nossa empresa, o foco não foi no cliente, isso custou muito dinheiro. É isso mesmo, custou um dinheiro danado, legal? E quando a gente fala de foco no cliente, então essa foi a nossa experiência que custou muita grana. E aí eu aprendi o seguinte, que foco no cliente, o que é? É a gente perguntar para o cliente, fazer pesquisa no mercado, o que ele precisa, o que ele quer.
E às vezes a gente acha que está fazendo o melhor, eu estou atendendo bem, eu estou, enfim, fazendo tudo do bem melhor. Na verdade, o bem melhor para você, não para o seu cliente. E olha só, quando você entrega um produto para o cliente e ele tem um nível alto de satisfação, ele vai começar a divulgar o seu produto para outros, ele vai ser o defensor da sua marca. Agora, quando você tem um produto que você entrega para o cliente e não gera para ele um nível alto de satisfação ou tanto faz, tipo, não tô nem aí, cara, não vai agregar nada para ele e você tá fazendo um investimento danado na sua fábrica. Então, olha só, como é que você vai identificar isso? Poxa, será que eu estou atendendo? Será que eu não estou atendendo? A gente sempre tem a sensação que está fazendo o máximo, mas será que o cliente está enxergando isso? Então, o desafio dessa semana é o seguinte, é você fazer uma pesquisa de satisfação junto ao seu cliente. Cassio, mas isso aí é coisa antiga? Não é coisa antiga. A gente chama isso de NPS, é isso mesmo. Qual que é a satisfação, como está a satisfação do nosso cliente. Então, o desafio é, vou pedir para você, seleciona os 20 principais clientes. Cassio, eu não tenho tudo isso de cliente, então seleciona os 3, os 4, os 5 principais clientes. É isso mesmo, seleciona eles, seleciona todos os clientes e desses clientes você pode fazer o seguinte, pega o nível de faturamento de cada um desses caras e você vai perceber que 20% dos seus clientes equivale a 80% do seu faturamento. Legal? Lista de clientes, lista de faturamento e vai verificar, poxa, quantos clientes, quais são os 20% que representam 80% do meu faturamento? Esses caras você vai fazer o seguinte, vai pegar eles, separar, para eles você vai fazer uma pesquisa de satisfação. Legal? Então, o que eu pergunto, Cássio, nessa pesquisa de satisfação? O que eu vou perguntar para o cara? Olha só, você vai perguntar para o cara fazer alguns questionamentos. Legal? Então é assim, ó, eu tenho uma colinha aqui que vai me ajudar. Você vai falar o seguinte, de 0 a 10, como é que você avalia a nossa empresa? Primeira pergunta, anota aí. Segunda pergunta, de 0 a 10, como você avalia a nossa equipe? Terceira pergunta, como é que você avalia o nosso produto? É isso mesmo, como é que está o nosso produto? Quarta pergunta, como é que você avalia a nossa entrega? Está atendendo, não está atendendo? De 0 a 10. E olha só, a quinta pergunta, como é que você avalia a nossa empresa de forma geral? Sexta pergunta, o que você mudaria se você fosse dono do nosso negócio? O que você mudaria? O que você mudaria na nossa empresa? Legal? E para fechar, de 0 a 10, quanto que você indicaria a nossa empresa para um amigo? Faz essa pesquisa. Cássio, como é que eu faço isso? Olha só, você pode fazer no Google Forms. Manda para o cara e ele vai te responder. Ou faz do modo tradicional. Sabe por que o modo tradicional? Porque hoje a gente está muito e-mail, muito WhatsApp, muita parte da informática a gente está ficando longe do nosso cliente. E às vezes o cliente ele quer falar. Às vezes o cliente ele quer interagir com a gente de forma pessoal. Então, liga para o cara e fala assim, ô Fernando, como é que você está? Tudo bem? Fernando, eu estou planejando o segundo semestre, a minha intenção é melhorar ainda mais o nível de atendimento, de qualidade, de produto, de entrega, só que para isso eu preciso saber a sua opinião. Você pode me responder algumas perguntas? Eu prometo a você que vai ser rápido. Oi, tudo bem, ele vai aceitar. E aí você fala, olha só, de 0 a 10, que nota que você me daria para empresa, equipe, entrega, produto? E para fechar, o que você mudaria do meu atendimento para a sua empresa? O que você mudaria aqui na minha empresa? Esse é o desafio. Olha só, pessoal, a gente está falando de 80% do seu faturamento, é isso mesmo. Então você vai selecionar os 20 clientes, os 20% que representam 80% e faz essa pesquisa. Esse é o desafio. Quando você começar a perceber a percepção que o seu cliente tem da sua empresa, fica mais fácil para você tomar ação, fica mais fácil para você reunir o seu time e falar assim, olha, sabe o cliente A? Ele enxerga a gente assim, 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 a gente precisa fazer isso, 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 porque ele acha que fica melhor. Faz sentido para a nossa empresa? Faz sentido para o nosso negócio? Se fizer, ação direcionada constante, é isso aí. E segue, e segue. Esse é o desafio dos próximos 7 dias. Legal?
A nossa intenção, a intenção do Profissão Empresário é o quê? É levar a sua empresa para um próximo nível. Então são pequenos desafios semanais que se você cumprir, se você fizer, depois de um determinado período, você vai levar a sua empresa para um outro nível. Não tem erro, não tem como dar errado. Só tem um detalhe, você precisa fazer. Legal? Então esse é o seu compromisso com você mesmo, com a sua equipe, com a sua empresa, com o seu cliente. Fechou? Olha só, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, empresários, empreendedores. Me segue nas redes sociais, tem muito conteúdo lá no Instagram. Enfim, te encontro lá no próximo nível. É isso mesmo. Até mais!